Então, vamos lá. Olá, time, sejam muito bem-vindos a esse nosso quadro aqui do YouTube, que a gente tira as dúvidas dos nossos mentorados da mentoria Método PhD nos Estados Unidos e a gente dá para quem está assistindo aqui no YouTube a oportunidade de acompanhar de perto essas dúvidas. E hoje eu estou aqui com a Raíssa. Tudo bem, Raíssa? Oi. Tá me ouvindo bem? Tô sim. Ótimo, Raíssa. Então vamos lá, você precisa confirmar para a gente que você é aluna do método PhD nos Estados Unidos para você estar apta a participar desse nosso quadro aqui. Você confirma que você é aluna? Confirmo. Certo, Raíssa. Então está mais do que apta. Raíssa, vamos lá, como é que a gente vai começar aqui? Eu vou te fazer algumas perguntas para eu entender mais sobre você e poder te responder da melhor forma possível. Então aí você vai me respondendo primeiro e aí depois você já pode me interromper, pode vir com as suas perguntas. A gente vai bater um papo aqui. Tá bom. Então, vamos lá, Raíssa, me fala qual que é a sua formação. Eu me formei agora em medicina veterinária. Você é veterinária. Se formou quando? Agora, no início de agosto que eu colei grau. Que legal! Agosto de 2023. Recém-formada, Raíssa. Raíssa, e me conta como é que foi o seu curso de veterinária, se você acabou participando de alguma atividade além de cursar o seu curso, além de fazer suas aulas, estágio, participação em algum grupo, como é que foi esse trajetória aí na medicina veterinária? Medicina veterinária eu cursei numa universidade pública, né? Uma universidade federal. Uhum, Então, ele tinha uma carga horária muito extensa. uhum, Era difícil conciliar com estágio e faculdade, mas a gente faz durante a nossa graduação, né? A gente tem que se envolver com diversas coisas. Uma coisa que me chamou a atenção, assim, em algo que você já assistiu em algum vídeo de vocês, falando que em um determinado momento a gente precisa cumprir carga horária, né? De pesquisa, docência e extensão. Em um uhum. momento que eu quis fazer pesquisa, que eu precisava dessas horas, eu tive muita dificuldade de conseguir, assim. Passei por entrevistas e acabei não fazendo, não consegui uma iniciação à pesquisa, né? Então, isso me deixou bastante frustrada durante a minha graduação. Mas Mas você não foi. conseguiu nem uma posição de voluntariado? Porque assim, Não, o programa que eu. Programa não, né? O projeto que eu me candidatei lá, o departamento, ela era controlada por uma pós-doc, ela que estava oferecendo, né, aquele programa, aquela pesquisa, e ela falou que, assim, ela reconhecia o valor de um trabalho e que ela não queria voluntários, ela achava justo só quem fosse receber uma bolsa. E naquele momento ela só tinha uma bolsa, então quem não passou não entraria. Isso me ela deixou não bem aceitou nenhum triste naquele voluntário. momento, até porque eu também queria experiência, é claro, né? E aí você Então, não chegou a tentar em nenhum outro lugar, só tentei em um lugar. não, porque eu passei por período remoto, né, durante o meu curso, então foi bem difícil, assim, laboratório e tal, tudo estava muito cheio, então era muito mais concorrido. E na volta eu só tive um ano, basicamente, para tentar isso. E foi quando eu comecei a tentar e aí eu não consegui. Entendi. E aí, Raíssa? E aí das outras atividades? Eu participei de congressos, de semanas acadêmicas, cheguei a Congresso organizar de quê? Eu preciso entender congresso de quê, porque você falou que não fez pesquisa. Não, cheguei só como ouvinte mesmo, não apresentei nada. Ah, beleza. Eu cheguei a organizar um evento com um professor que eu faço parte de uma liga e foi isso, assim, eu organizei um evento online em parceria com a prefeitura e a universidade, né, e que foi bem legal, assim, foi um aprendizado bem legal. Uhum. E mais alguma atividade extracurricular? Você fez estágio? Eu fiz estágio, eu fiz o meu último semestre, na verdade, ele é de estágio obrigatório, né, então eu fiz estágio em 3 lugares. Um eu Hum. fiquei na faculdade mesmo, com o meu orientador, E foi o estágio de e quê? Me na explica. área de alimentos. Eu fiz com leite. Alimentos. Mas como é que. E tá, me explica desse estágio aí.
com alimentos, com leite, para mim entender o que você fez. Esse estágio ele foi dividido em 3 etapas. Eu fui para uma indústria, uma fazenda caprina, né? Uma granja de caprinos, de cabra. E lá eu fiz 2 etapas. Eu mexi com os animais e depois fui para a indústria mesmo, que eles produzem, né, laticínios. Depois eu voltei para a minha faculdade e terminei no laboratório de controle de qualidade de leites e derivados. Legal. Foi quanto tempo? Foram 4 meses. 3 meses e meio. 4 meses. E aí, depois desse estágio, eu faço o meu relatório, né? Que seria o meu TCC. E aí foi o que eu apresentei. Beleza. E os outros estágios, me conta. Eu também cheguei a fazer um outro estágio na faculdade da fazenda, também com caprinos e ovinos. De estágios relevantes, assim, acho que foram esses. Como é que foi esse estágio na fazenda da faculdade? Me explica, igual você me explicou esse com o seu professor. Foi um estágio de férias. De férias no meio do ano, então ele só teve 2 semanas, mas ele foi bem intenso, assim, tentaram colocar a gente em vários setores para que a gente absorvesse o máximo de conhecimento possível, né? Passasse por maior experiência e foi muito legal. Eu tive o apoio, foi através desse estágio que eu conheci a granja que eu fiz o meu estágio final e foi um grande aprendizado. Então, você fez 2 estágios. Sim. E outras atividades acadêmicas que você fez durante sua graduação? Não muitas. Você foi monitor de disciplina? Não. Participou de projeto de extensão? Participei dessa liga que eu tinha dito antes, de vigilância sanitária. Participou da liga. O que você fazia nessa liga de vigilância sanitária? Esse interesse pela liga, ele surgiu durante ainda, né, esse momento pandêmico, que eu estava online, eu queria me envolver em outros projetos, mas estava muito difícil, né? Era tudo muito difícil. Então, eu conversei com o professor e aí a gente entrou no projeto. Só que o professor, ele acabou não... Depois que voltaram as aulas, a liga demorou a voltar, assim, né, presencialmente, a esquentar mesmo. E aí a gente estava participando assim, a gente mais se voluntariava para outros projetos. Por exemplo, eu vou participar agora da campanha de vacinação da prefeitura. Então essa liga estava mais arrecadando, como é que eu vou dizer? Fazendo link para outros projetos. A liga mesmo, ela não estava tendo muitas atividades. Tá, mas entendi. Tá bom, deixa. Então, você estava. Beleza, entendi. Mais alguma coisa que você fez durante a graduação? Não que eu me lembre agora. Tá. Mas não que você se lembre agora, mas você tem que se lembrar. Porque você precisa colocar no seu currículo, a gente precisa fazer o seu currículo, a gente precisa se lembrar. O seu TCC foi esse estágio do leite lá que você fez? É um relatório de estágio supervisionado. Esse foi o seu TCC? Foi. E tá, esse foi o seu trabalho de conclusão de curso? Isso, a gente não faz E também pesquisa, foi a o gente seu... só relata o que a gente fez no estágio. E também foi o seu relatório de estágio? Isso. Tá, entendi. Vamos lá, Raíssa. E agora você está fazendo o quê? Você acabou de se formar. Estou focada em melhorar o meu currículo e fazer o que Gostei. tem que fazer. O inglês. Gostei. Melhorar o currículo, fazer o TOEFL. A sua intenção é aplicar ainda esse ano? Sim. E como é que tá aí no TOEFL? Como eu estava envolvida no relatório com estágio, estava difícil conciliar os dois nesse final aí de junho, julho. Mas aí, em agosto, eu peguei firme, como eu estou em dedicação exclusiva, eu acelerei o cronograma e vou acabar agora o cronograma iniciante, né? Que foi o que eu tinha que fazer. Aí eu ainda não fiz a minha nota-alvo,
Vou fazer agora, no final de semana, para dar sequência. Tá bom. Então, você vai iniciar agora a preparação realmente para o TOEFL, entendi. Me fala uma coisa aqui, Raíssa. Você já procurou os professores agora que você se formou para tentar essa pesquisa voluntária? Ainda não. Como eu me candidatei agora, né, Candidatei não, vou participar dessa campanha com a prefeitura e como um ex-professor, eu estou tentando essa aproximação para conversar isso com ele. Mas a gente está correndo contra o tempo, porque a gente já estamos em setembro. Então, você tem setembro e outubro para adquirir. Setembro, outubro e novembro, né? Você tem 3 meses aí para adquirir uma experiência legal que vai te ajudar e angariar uma carta de recomendação dessa experiência de pesquisa. Por que eu tô te falando isso? Porque você tem a possibilidade. Eu tô falando para você. Aqui, nosso papo é entre eu e você. Você tem essa possibilidade de melhorar o seu currículo, de conseguir uma experiência de pesquisa. Quantas pessoas não gostariam de ter feito uma universidade federal que dá todos os recursos para fazer pesquisa, todos, da Universidade Federal, só que elas fazem uma faculdade particular, e em faculdade particular a gente acaba sabendo que eles não dão importância nenhuma para pesquisa na universidade particular. Então você tem a faca e o queijo na mão para melhorar o seu currículo. Então, assim, não dá para ficar esperando. E a gente nem sabe se desse professor vai surgir uma oportunidade. Esse é o professor que você quer? É a oportunidade que você quer muito? Sim, ele ou tem seria mais alguma a outra minha coisa? área que eu vou tentar, né? Os programas vão estar mais relacionados com o que ele trabalha, mas poderiam ser outros também. Por que então que você já não fala com ele? Agora, tipo, depois que passar o evento, eu já queria começar a ter uma experiência no seu laboratório, uma experiência voluntária mesmo. E você explica para ele, fala, eu quero aplicar para pós-graduação. Aí não fala onde, né? Eu quero continuar a minha carreira na pós-graduação. Não fala onde, não fala que é Estados Unidos, não. E só que eu sinto que eu preciso de mais. Será que você não me dá essa oportunidade agora que eu acabei de me formar? Que eu tenho esse tempo de agora até o ano que vem? Será que você não me daria essa oportunidade? Então, eu acho que não dá para esperar você. Quando que vai ser esse evento que você falou? Vai ser dia 15 e no final de setembro. Acho que é 15 e 20, alguma coisa. 2 dias. Então, assim, 15 de setembro você deveria estar começando com ele já. Começando lá o primeiro dia. Tá. Na verdade, ideal seria que você começasse 1º de setembro. Mas, na verdade, eu não entendi, você falou que quer esperar o evento e tal. Mas eu não te aconselho. A minha recomendação é que você comece com ele o quanto antes. Até porque se ele te der um corte, falar não, se ele falar igual a pós-doc lá, não, eu não gosto de pegar voluntário no meu laboratório, pronto, você já vai pegar a lista de todos os professores da sua universidade e vai mandar e-mail, e se eles não responderem um e-mail, você vai na porta da sala deles e vai falar, viu, eu preciso de uma oportunidade, todos, até um deles te dar uma oportunidade. Então a gente já precisa ver qual vai ser a resposta desse professor o quanto antes. Tá bom. Não podemos deixar para depois. E, Raíssa, qual que é a área que você falou que você está interessada para o PhD? Que tem a ver mais com Doenças esse professor? infecciosas. Microbiologia, né? Doenças infecciosas em animais? Conforme eu tenho pesquisado pelos programas, né, os programas de microbiologia lá são diferentes daqui, assim, eu não poderia, tem muitos programas lá que estão vinculados à veterinária, que aqui um veterinário não faria, seria mais uma medicina humana, mas está dentro dos programas lá, umas doenças infecciosas de uma maneira geral, né, não só animais. Exatamente, microbiologia. Os próprios departamentos de biologia que tem professores, porque às vezes você quer, existe, sei lá, um patógeno de um animal, e o professor, talvez ele não estuda o patógeno no animal em si. Talvez ele estude o patógeno em outro contexto, num contexto de laboratório, num contexto de prevenção daquele patógeno, não patógeno, sistema patógeno animal propriamente dito. Então, os departamentos de biologia e biomedicina, biomedical science, que igual você falou, no Brasil muitas vezes um veterinário não poderia aplicar,
você poderia. Tem uns programas também, não sei se você já chegou a ver, que chama One Health Science. Você já chegou a ver esses programas? Eu dei uma olhada nos SOFAs, né? Que tem Public Health e Health Science. Eu olhei muito, só que ali também eu estava tendo um pouco de dificuldade de. É muito programa, né? Health Science é muito programa. Aham. E a veterinária acaba que ela consegue entrar em tantas áreas. E aí eu vou entrando, vai pesquisando e vai aparecendo um mundo de coisas que no Brasil não existe, assim. É até um pouco, não sei, É sufocante, tem um bem. excesso de informações, né? De É oportunidades. bom, porque Não, é tem muita bom, mas oportunidade nessa área. Por exemplo, se você quisesse, se fosse da sua vontade, você poderia aplicar para programas de food science, ciência dos alimentos. Você poderia aplicar. Ainda mais que você tenha essa experiência toda sua aqui com nesse estágio de 4 meses que você pode usar como pesquisa. Você vai poder usar esse estágio como um projeto de pesquisa. Porque se você pensar, foi um projeto de pesquisa. Teve começo, que você foi lá na fazenda e fez a parte dos animais, teve a parte da indústria, teve a parte do laboratório de controle de qualidade. Então, ele tem todas as características de um projeto de pesquisa. E depois teve a parte que você realmente escreveu sobre isso. Você pode usar o seu TCC como projeto de pesquisa. Não deixa de fora. Até porque você não tem outra experiência de pesquisa. Então, você poderia aplicar para, se você quisesse. E talvez seria legal você tentar alguns contatos com professores, usando essa experiência sua aqui, dessa fazenda de caprinos, tentar contato com professores de food science, né, ciência dos alimentos. Outra área que vai ter a sua área, você deve ter olhado já, o animal science. Vai ter parte de doença, vai ter a parte do animal, vai ter parte da microbiologia, o animal science também. Esse One Health Science também tem a parte de veterinária, tem a parte de uma saúde, é uma parte de veterinária mais de saúde integrada, de prevenção de patógeno, prevenção de saúde doença. única, né? E saúde única. A parte de public health, eu acho que não casa para você. Essa é uma área que eu acho que o seu background não encaixa. Entendi. Então, assim, essa área, eu realmente acho que o seu background não encaixa em One Health Science. Bom, e quais são as suas perguntas aí, Raíssa? Vamos lá. Eu quero fazer o PhD, né? Eu vou dar preferência a programas de PhD e não mestrado. Uhum. Mas eu também tinha interesse. Eu já vi sobre uma ex-mentorada que fez, né, o mestrado durante o PhD dela. E eu queria saber como é que eu abordo esse tema, em que momento eu falo isso, eu espero aprovação para depois conversar sobre isso. Exatamente. Quando você começar o seu programa, depois que você começar o seu programa, que você já tiver conhecido talvez o seu orientador, porque isso é uma coisa que você alinha com o seu orientador. Eu estava até falando com. Eu estava falando com uma pessoa esse final de semana, um mentorado nosso, que já combinou com o orientador que vai fazer isso. Porque no fim das contas, você está fazendo o seu PhD, você está fazendo PhD, está fazendo seu PhD normal. Foi o Matheus, eu acho. Chega um determinado momento ali do seu PhD, na verdade, ali mais ou menos no meio do seu PhD, você pega um pedacinho da sua pesquisa, só um pedacinho da sua pesquisa que você vem fazendo, um capítulo, por exemplo, um capítulo da sua dissertação, pega um capítulo dessa dissertação e aí você faz uma apresentação desse capítulo, que conta como a sua defesa, e você pega o diploma de mestrado. Então, isso aí tem que ser combinado com o seu orientador, porque daí vocês vão ver qual que é o tamanho da pesquisa que vocês vão fazer, quais os tópicos que a sua pesquisa vai abordar, todo o escopo da sua pesquisa vai ser planejado com o seu orientador, vocês dois juntos, assim, num grande bate-papo, num grande alinhamento de objetivos e de expectativas. Então, a gente pega todo o seu planejamento do seu PhD, e aí você vai falar com ele, professor, essa pesquisa aqui, ela vai dar para mim defender meu PhD e pegar um pedacinho dela e defender um mestrado.
antes de defender o meu PhD? A gente consegue fazer isso? Aí talvez ele vai falar, olha, não, vamos adicionar mais um capítulo aqui então, para você poder defender o seu mestrado. Então ele vai falar, não, vai dar sim, essa pesquisa está super completa. Então é tudo uma questão de você alinhar futuramente com a pessoa que vai te orientar nesse sentido da pesquisa. Entendi, mas aí então eu não consigo fazer a minha escolha baseado nisso, né? Eu só vou conseguir saber isso depois de Até porque não defender. precisa, sempre existe essa possibilidade. Ah, tá. Então, assim, por que você vai deixar de aplicar para uma universidade, sendo que sempre vai existir essa possibilidade? Entendi. Então, Então, deixa eu ver outra pergunta. Ah, eu cheguei a pesquisar alguns programas que eles são de residência combinados com um programa de PhD. Aí eu queria saber, assim, como é a carga horária, porque eu já vi umas outras situações que a carga horária ela não é tão extensa, mas a minha dúvida, porque a minha carga horária, né, a minha quantidade de tempo em aula é absurda, assim. E aí, se eu tiver que combinar isso com o PhD, essa a lembrança que eu tenho, consegue entender, assim? A minha experiência não. de aula é uma carga horária muito extensa. Então, quando eu vejo, eu penso no programa de residência, mais PhD, aula e laboratório, eu tenho uma dúvida, assim, se esse programa não seria uma demanda muito grande, eu não sei. Então, vamos lá, vamos alinhar expectativas, isso é importante. Inclusive, também estava falando com isso sobre o Matheus. Você assistiu a mentoria do Matheus, que foi domingo agora? Que ele estava na mentoria Não. falando? O Matheus, ele estava na nossa mentoria agora mensal de domingo. Depois você assiste a gravação. A gravação vai estar lá. Então, o Matheus estava na nossa mentoria mensal. Ele está lá fazendo o PhD dele. E a gente conversando sobre a vida do dia a dia do PhD. Teve uma coisa que ele falou que eu falei, nossa, é realmente isso, às vezes a gente não consegue falar dessa forma. Um PhD não é uma graduação 2.0. Ou seja, um PhD ele não é uma graduação turbinada, não é uma graduação um pouquinho mais difícil. Não. Porque na graduação você vai lá, assiste sua aulinha, dá uma estudadinha. Né? Ah, não, Monique, mas eu fiz federal. Não era assim. Você não sabe do que eu tô falando. Eu sei, eu fiz federal. Meu curso era integral na federal. E a minha federal é uma das melhores do país na minha área. Então, eu sei. Eu fiz uma federal, eu sei qual é a carga horária da federal. E o PhD não é uma federal um pouquinho mais difícil. É só um pouquinho mais de aula. Não. O PhD é um outro nível de comprometimento que você tem. É outro nível de comprometimento. É outro nível de demanda. Você é demandado como estudante de PhD. Óbvio que você não precisa chegar lá sabendo nada, zero. Você vai chegar lá cru, você vai chegar lá para ser preparado, mas você tem que estar disposto a ser preparado, a ser treinado. Por que eu estou falando isso? Porque às vezes as pessoas não entendem quando eu falo que o PhD não tem tanta aula quanto a graduação. O que realmente não tem. Eu falo porque, de novo, eu vim de uma universidade muito boa no Brasil. Então, a graduação, o PhD, ele não tem tanta aula. Na verdade, chega a ser até, se você compara a quantidade de aulas, chega a ser até fácil. As pessoas do PhD, elas pegam 2 matérias por semestre. Quando a pessoa está muito ousada, assim, nossa, pessoa ousada, ela pega 4 matérias por semestre. Pessoa ousada. Então, essa questão de número de horas assistindo aula, não se preocupe. Não vai ser igual a sua graduação. Vai ser muito menos. E eu sei, porque a veterinária também é um curso integral. Também é um curso que tem aula de manhã e à tarde. E eu sei que a gente passa muitas e muitas horas em sala de aula. PhD não tem essa questão de muitas horas em sala de aula. Mas você tem um nível de comprometimento 1000 vezes maior do que qualquer graduação que você fizer no mundo. Então, a questão de conflito de horário, de se eu vou ficar muitas horas assistindo aula, se eu vou ficar o tempo 24 horas por dia assistindo aula, isso não vai acontecer nesses programas de residência mais PhD. Até porque a residência ela tem um escopo mais prático. Ela tem horas práticas de hospital. E geralmente esses programas, eles separam os períodos. Então, o período que você vai se dedicar à residência é, sei lá, é um período diferente que você vai se dedicar ao PhD. Se o programa ele é desenhado PhD mais residência,
ele é desenhado de forma que o estudante consiga fazer o PhD, mas a residência, que não dê conflito de nada. A pessoa tem que conseguir fazer o PhD e a residência sem conflito. Então, assim, o programa, ele é desenhado, ele é estruturado para que você consiga fazer os dois. E eu já te falo que não vai ser milhares de horas de aula de bunda na cadeira. No entanto, o comprometimento deve ser grande. A gente é muito cobrado para fazer coisas de forma muito bem feita, muito cuidadosa, enfim, a gente deveria fazer isso sempre. Mas a grande questão desses programas é que eles costumam, muitas vezes, porque oferecem uma residência, às vezes não vai ter bolsa. Você já checou essa possibilidade de bolsa? Ah, tá. Não, eu cheguei a ver alguns programas que oferecem, mas em um que eu me aprofundei mais, eles têm um pouco mais de dificuldade assim, com estrangeiros, justamente por isso, né? Porque eles não têm essa. Eles já têm um aviso lá para estrangeiros, que eles não têm um orçamento limitado, então se você está esperando bolsa e tal, mas Mas se ainda tem um não. orçamento limitado e tem bolsa, ainda tá bom. Porque ainda tem bolsa, entendeu? Porque, tipo, às vezes o programa fala, a gente tem um orçamento limitado, não sei o quê, mas tem bolsa, isso que eu quero saber. Só é maior Se eu aplicar para concorrência, esse né? programa, só é maior a concorrência, mas a gente está aqui para fazer melhor do que todo mundo. Então, mas tem bolsa. Se eu aplicar para esse programa, existe a possibilidade de bolsa? Sim. Então, eu posso me aventurar aqui nesse programa. Claro que eu vou ter que calcular se esse programa é um programa de alto risco. Provavelmente, porque tem esse aviso, talvez você vai colocar esse programa num programa de médio risco ou um programa de alto risco, dependendo ali de como foi o feedback que você teve do professor daquele programa. Então, é isso. Olhou lá, tem bolsa, você fala, tem jogo aí. Tá bem. Pode ser a próxima pergunta? Vamos para cima, estamos aqui. Eu cheguei até a mandar essa dúvida na caixinha, porque vou explicar. No meu histórico, o meu CR ele aparece e ele é 6,8. Na hora de fazer o GPA pelo primeiro método, ele consegue chegar até 2,98. Aí até perguntei se isso era considerado 3 e tal, porque eles falaram que Eu que transforma. respondi. Eu falei 3. Eu falei 3. Só que, assim, na hora de botar meu GPA, eu vou botar 3. Só que no meu histórico vai estar lá 6,8. Eu preciso fazer algo em relação a isso, um adendo, explicar, ou só desconsidera? Você pode fazer um adendo explicando. Mas, assim, geralmente a gente calcula os GPAs de diferentes formas mesmo, porque se tiver uma forma que favorece mais a gente usa ela. E geralmente a maioria dos históricos vem com CR. Você pode fazer um adendo explicando qual o método de conversão que você usou, que você não usou regra de 3. Porque a regra de 3 é o mais simples. E eu vou te falar, tem universidade que nem deixa a gente usar a regra de 3. Então, se a universidade não tiver um detalhamento específico de como que eles querem o GPA, você pode calcular da melhor forma, usar esse cálculo, e depois, se precisar, você faz um adendo de um parágrafo explicando que você usou tal método para o cálculo do seu GPA e explica qual o método. Porque essa dúvida estava me tirando o sono, mas eu tenho que fazer um GRE só porque não chegou lá no 3, mas tudo bem, então. Mas veja bem, fica atenta, veja se não existe exigência de certa maneira de calcular o GPA, tá? O que acontece com essa diferença é porque nas provas em que eu, por exemplo, peguei prova final, no histórico ela vai aparecer a nota que eu tirei na prova final, só que com um asteriscozinho. Para o CR, ele contabiliza como se essa nota fosse a média, que é 6. Então, para o método, isso dá uma diferença, né? Exatamente. Entendi. Mas a gente estamos no jogo. Pode continuar. Sobre o TOEFL, eu queria saber que, assim, né, já expliquei que eu estou terminando agora o cronograma iniciante para daqui para frente dar uma sequência mais forte na preparação. Só que provavelmente eu só vou conseguir fazer ele em novembro. Eu queria saber se até quando é viável fazer e quanto tempo demora para sair a nota, porque alguns programas a deadline já é 1º de dezembro ou algo assim. Então vamos lá. Primeira coisa que eu quero que você anote, e anote em vários lugares para você não se esquecer.
antes de marcar sua prova do TOEFL, efetivamente, você precisa fazer um simulado do TOEFL. Preciso que você tenha feito o simulado do TOEFL. Você só vai marcar essa prova depois que você fez o simulado do TOEFL e que você tirou uma nota acima da nota que você precisa. Isso é imprescindível. Segundo, fazer o TOEFL em novembro. Dá para fazer? Dá. O TOEFL é rapidinho, demora cerca de 10 dias ali para eles mandarem sua nota. Então, se você faz dia 15 de novembro, ainda está dentro do prazo das universidades de 1º de dezembro. Então, dá para fazer até 15 de novembro. Considerando que a gente vai alcançar essa nota logo na primeira prova, você já vai conseguir o resultado, ali 10 dias eles mandam o resultado, e você já consegue aplicar. Aí um outro negócio, não sei se você viu, mas está acontecendo muito problema com o TOEFL Home Edition. Então, eu não sei se você está pretendendo fazer Home Edition ou no centro de aplicação. Não. Centro de aplicação, né? Uhum. O centro de aplicação tá sendo mais seguro. Recentemente, a ETS baniu, tipo, as pessoas estavam fazendo a prova normalmente e a ETS simplesmente cancelou a prova por suspeita de fraude. Do nada. Então, eles estão, assim, eles estão muito rigorosos e acaba que eles estão perdendo o critério. Entendeu? Então, vamos ficar atento aí. Eu lembrei de outras 2 dúvidas. Vamos tirar todas. Eu tinha conversado com o meu orientador, né, sobre isso, sobre melhorar meu currículo, até para tentar algum mestrado na faculdade mesmo e tal. E aí, conversando com ele, ele disse assim, que se eu poderia até fazer uma revisão literária para ele, só que não daria, possivelmente não daria tempo de publicar, a tempo de aplicar. Mas dá para submeter? Ah, tá. Só submeter já serve. Já, porque você pode colocar no seu currículo que foi submitted. Entendi. Porque como não ia dar tempo, aí a gente ficou meio assim, né? Mas... Não, já termina aqui, manda e-mail para ele, professor, já estou escrevendo a revisão. Quero submeter, você pode submeter dia 30 de novembro. Quero submeter dia 30 de novembro. Dia 30 de novembro você submeteu, você vai lá no seu currículo e coloca submitted. Tá bom. E alguns lugares já estão pedindo assim, antes de entrar em contato com professores, eles pedem para responder uma coisa meio genérica, assim, no site deles. Tipo, antes de entrar em contato, manifeste aqui o seu interesse. E eles estavam pedindo uma amostra escrita, né? Uhum. Eu posso mandar uma parte do meu relatório? Eu não sei, porque eu não tenho nada de... Pode, mas eu preciso que você veja todo o nosso material de amostra de escrita. Todo. Porque você tem que mandar, mas tem que fazer sentido. Eu não sei quantas páginas. Eles devem pôr limite de página, não devem? Eles só tinham lá um quadrinho para anexar algo. Não cheguei a olhar. Beleza, não tinha nem limite de página, então. Show. Então, se não tem limite de página, você pode mandar inteiro. Traduzido, logicamente, para o português, para o inglês. Não mandar em português. Claro, traduzido para o inglês. E pode mandar para eles, se for o TCC inteiro. Se não tiver limite de página, manda o TCC inteiro. Se tiver limite de página, que você precisa fazer um trabalho de estruturar naquele limite que eles pedem. Pede 10 páginas, 15 páginas. Aí eu preciso fazer 15 páginas que façam sentido. E não 15 páginas que não tem sentido nenhum. Tá bem. Então pode sim. Ótima, excelente. Esses programas que pedem isso, você já coloca o seu TCC para jogo. Não me lembro de mais nenhuma dúvida. Ai, Raíssa, porque você tem muita coisa para fazer agora, né? Você já vai contatar o professor lá, que você vai participar do evento junto com ele, já vai mandar a real para ele e falar, professor, eu quero muito. Às vezes você pode falar para ele até que você está interessado, talvez, em aplicar para o mestrado, o ano que vem, lá na universidade. Enfim, ver o que você precisa para fazer um voluntariado lá no laboratório dele. Fala para ele que você quer ajudar o estudante de pós-graduação dele, estudante de doutorado deles, quer ajudar. Professor, meu único objetivo é ajudar, ganhar experiência de laboratório. É só isso que eu quero, não precisa pagar nada. Você vai estar me pagando se você me der a oportunidade de ter essa experiência. Já manda para o seu orientador de TCC. Fala, professor, dia 30 de novembro esse negócio vai ser submetido. Já me fala aí qual o journal que a gente vai submeter. Porque nós vamos submeter em inglês.
e eu quero já começar a trabalhar nisso. E eu preciso que você faça o seu currículo. Pelo jeito, você não fez seu currículo ainda, Raíssa. Não, eu estou maratonando as Aham. aulas para chegar lá. Eu estou terminando os primeiros e-mails. Uhum. Então, vamos fazer o currículo e coloca esse seu estágio. Você falou que você fez estágio em 3 lugares, mas aqui para mim você só citou 2. Coloca esse estágio de 4 meses que você fez lá na parte de pesquisa. E esse da fazenda da faculdade, você deixa ali na parte de. Você pode deixar na parte de estágio mesmo. Tá bem. Beleza? Tem que fazer esse currículo, temos que começar, porque estamos correndo contra o tempo aqui, Raíssa, não podemos parar. Tá bom, já vou acabar aqui, já vou fazer tudo isso. Mandar e-mails. Isso, não deixa, não levanta a bunda da cadeira antes de mandar esses e-mails. Pode mandar, não é para levantar, porque senão depois você perde o negócio. Você fala, ai, mas não precisa também. Ai, não, Depois é nunca, né? agora. Depois é nunca. Agora, não levanta a bunda da cadeira, já abriu a porta para o gato. Não precisa mais abrir a porta para o gato. Só enviar esses e-mails, 5 minutos, pronto, acabou. Partiu. Tá bom. Até mais, Mas foi Raíssa. um Adorei prazer falar te com você. conhecer. Sigo Ah, vocês, eu adoro. maratono vocês. Apesar de estar um pouco atrasada, porque minha vida estava corrida, mas eu estou muito motivada a fazer e vou fazer o que tiver que fazer. Não, agora a gente vai aqui, ó, sprint. É corrida de velocidade. Não é maratona mais, não. Agora é corrida de velocidade. Vamos para cima. A gente vai se falando na comunidade, Raíssa. Obrigada. Até Tchau. mais. Tchau, tchau.